que acontece? Quando nós somos autoridade para alguém, ou quando alguém é autoridade pra gente, aquilo que a pessoa fala, aquilo entra na nossa cabeça de uma forma diferente. Ele passa como se fosse assim, de uma forma mais lisa, é como se fosse uma água, né? Quando a pessoa não é autoridade, ou teu marido, ou tua mulher, aquilo entra como uma pedra, né? Ele bate numa pedra, ele bate numa barreira. E por que não reconhecer as pessoas que estão ao meu lado nos seus níveis de autoridade e deixar e dar espaço para eu poder aprender com as pessoas que estão ao meu lado? Você chegou nesse podcast por conta do título e ficou curioso por que santo de casa não faz milagre? Eu quero te dizer que o bichinho é curioso mesmo. E ele acontece. Sabe aquela coisa que você fala, a pessoa não escuta. Aí vem o vizinho que nunca viu na vida, ele fala a mesma coisa. A pessoa, nossa, brilhante, né? E aí você olha pra pessoa, pro teu marido, pra tua mulher, você fala, ô filha, eu já te falei isso 50 vezes. Faz 50 anos que eu te falo isso. E a pessoa, não, você nunca me falou isso desse jeito. Existe uma razão para isso, que é exatamente o título do nosso podcast hoje, que é Por que santo de casa não faz milagre? Para vocês entenderem, vamos separar o nosso cérebro entre consciente e inconsciente. Para a gente assimilar coisas dentro do nosso cérebro, dentro do nosso inconsciente, ou seja, pensa que assim, ó, tudo que eu falo para vocês absorvem na parte do consciente de vocês de forma positiva. O cérebro, ele precisa entender se ele quer guardar essa informação ou não. Eu tô falando de uma forma bem lúdica, tá? Então pensa que quando ele vai gravar essa informação, ele vai lá e ele encontra uma crença limitante em relação ao que eu tô te falando. Dá conflito. Porque a crença lá dentro, ela tá negativa. Então pensa que a informação entrou, ela é positiva e lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, lá no fundinho da tua cabeça, tá tudo negativo. Então, positivo com negativo, né? Então, ainda, eu acredito que a matemática, ainda positivo com negativo dá negativo. O que significa? Que essa informação, ela é anulada. Existem estratégias para a gente conseguir transformar essa informação positiva para que ela não se dissipe, que ela não vire só uma motivação. Por isso que motivação não funciona, porque motivação positiva num cérebro negativo, ele entra e ele dura pouco, porque a hora ele só dura o quanto essa informação está circulando no cérebro. Mas ele não vira uma memória de longo prazo, ele não vira um estímulo de longo prazo, porque lá dentro está negativo. Eu preciso transformar esse negativo. E a forma que a gente tem para transformar esse negativo, eu gosto de duas formas muito interessantes. Uma é autoridade e a outra é repetição. Então, repetir. Tem a ver um pouco com o episódio anterior que a gente falou sobre a dor, né? Então, a dor, execução. Isso vai transformando até que isso se torne... Episódio anterior não, que eu falei, né? Mas na semana anterior, na terça-feira passada. Isso até se tornar um hábito, se tornar uma liberdade, exige execução. Então, a execução, ela faz isso no nosso cérebro. Ela vai transformando aquilo negativo e de tanto eu executar, de tanto eu mudar o meu ambiente, a minha perspectiva, eu vou transformando as minhas polaridades dentro do meu cérebro. E aí é onde entra o raio da autoridade. O que acontece? Quando nós somos autoridade para alguém, ou quando alguém é autoridade pra gente, aquilo que a pessoa fala, aquilo entra na nossa cabeça de uma forma diferente. Ele passa como se fosse assim, de uma forma mais lisa, é como se fosse uma água. Né? Quando a pessoa não é autoridade, ou teu marido, ou tua mulher, aquilo entra como uma pedra, né? Ele bate numa pedra, ele bate numa barreira. Quando é uma outra pessoa, não é, Dodô? Quando é uma outra pessoa, a Dodô tá aqui do meu lado, ela tá só balançando a cabeça, assim, ó. Tem várias coisas que ela escuta de Larissa e não vai. Aí vem eu, dou na cabeça dela, aí a Larissa, obrigada, você mudou minha vida. É tipo isso. Por quê? Porque quando a pessoa não tem autoridade na nossa vida, aquilo bate como se fosse uma pedra, bate numa barreira, não vai passar na nossa cabeça, não entra na nossa cabeça. Isso, sabe aquilo que não entra na sua cabeça? É isso, tem uma pedra, uma barreira. Quando a pessoa ela é autoridade, é como se você tivesse faceirinho, assim, ó, você tá molinho, você gosta daquela pessoa, você valoriza, você respeita aquela pessoa, então ela fala, você já tá tipo assim, adorei, e você tá fazendo, e você tá executando. Então, o que acontece? O teu parceiro e a tua parceira, normalmente a gente vê essas pessoas como pares. Por isso que tem até o nome parceiro. O que é par?
pensa num par de trabalho. É uma pessoa que tem o mesmo nível profissional, que ela executa as mesmas funções. Você tem que pensar que quando você dorme com o seu marido, né, com a sua esposa, com o teu parceiro, às vezes é o teu pai, tua mãe, tua melhor amiga, você vê as sombras daquela pessoa. Então você vê o outro lado, você vê as dificuldades, você consegue ver onde a pessoa erra. E aí talvez aquilo não te gera tanta autoridade. Você fala assim, ele é que nem eu, entendeu? Ele acorda daquele jeito, ele erra daquele jeito. Então a gente tira as pessoas que estão ao nosso redor do pedestal. E é inclusive por esta razão que é muito difícil amigo comprar de amigo, tá? Por quê? Porque você é quem pro teu amigo? Você não é o santo, você entendeu? Você é o santo de casa que não faz milagre, não vai fazer milagre. Porque o cara te conhece. Lembra que eu falei semana passada da marca pessoal? O cara te conhece, ele sabe das coisas erradas que você faz. Ele sabe das pessoas que você fala mal, ele sabe de tudo. Então, cara, quando um amigo compra de você, é o maior sinal de respeito, de autoridade, de admiração. Por exemplo, dentro da Empush, que é a minha mentoria para ensinar pessoas, desenvolver pessoas, eu tenho melhores amigas dentro da minha mentoria. Isso para mim, cara, é o maior sinal sabe, de respeito, de reconhecimento, de entender que eu faço o papel certo. Porque se minhas melhores amigas não confiam em mim, não acreditam em mim, não querem estar comigo, não querem aprender comigo, será que realmente eu sou autoridade no assunto? Será que eu sei daquilo que eu tô fazendo, eu sei daquilo que eu tô falando? Mas quando as tuas melhores amigas fazem parte do negócio, eu tenho amiga que me conhece desde pequena. Era amiga de rua, de brincar na rua. Aquilo faz diferença. Então, quando um amigo compra de você, isso é o auge do reconhecimento. E aí é onde vem o pulo do gato. A minha relação com o Caio evoluiu muito quando eu comecei a reconhecê-lo como autoridade em coisas que ele faz que eu não sou autoridade. Então, por exemplo, educação financeira é uma coisa que ele sempre quis me ensinar e eu nunca ouvi. Por quê? Porque, pô, você tá comigo o dia inteiro. Quem é você pra me dar aula e falar alguma coisa? Se você fosse bom, você entendeu? Você tava lá, não aqui juntinho, dormindo na mesma cama comigo. A gente tá aqui, ó, juntinho. E a mesma coisa começou a acontecer, ele até aumentou a admiração por mim quando ele começou a me reconhecer como autoridade nas coisas como que eu sou boa. Olha que coisa muito interessante. E é isso que acontece quando a gente reconhece a autoridade dos outros, independente de quão próximo eles estão em nós, a gente começa a admirar as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente compreendendo que todo mundo tem defeito, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem sombra, mas as pessoas também têm coisas positivas que elas fazem bem. E por que não reconhecer as pessoas que estão ao meu lado nos seus níveis de autoridade e deixar e dar espaço para eu poder aprender com as pessoas que estão ao meu lado? Não é só porque elas estão ao meu lado que elas não têm nada para me ensinar, que elas são piores do que eu não posso ouvir delas. Isso é falta de humildade, sabe? Então, o nosso cérebro, ele só vai trabalhar no nosso reprocessamento da polaridade, do positivo e do negativo, com a autoridade. Ele trabalha com a repetição. Mas a autoridade, nós precisamos ter maturidade, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter o ego no lugar para saber reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor como pessoas de poder, como zonas de potência, como zonas de autoridade naquilo que elas fazem. Pode ter certeza que o teu marido ou a tua mulher tem muita coisa para te ensinar, coisas que você não sabe. Posso apostar que os seus irmãos têm, os seus parceiros de trabalho, os seus parceiros de treino, ou pessoas que muitas vezes não são nem seus parceiros, que não estão no mesmo nível, mas estão abaixo de você. Os seus filhos têm coisas para te ensinar. As pessoas que trabalham com você têm coisa para te ensinar. Eu aprendo coisas com pessoas o tempo inteiro, independente da posição que elas estejam. É óbvio que pessoas que já têm mais resultado, que estão em níveis acima da gente, obviamente que eles já trilharam um caminho que a gente ainda não trilhou. Mas isso não faz com que a gente não possa escutar e aprender com outras pessoas. Então, a maior reflexão que eu quero deixar para vocês é que talvez não, com toda certeza, vocês que estão ouvindo aí do outro lado, vocês perdem uma excelente oportunidade de aprender, de ouvir, de evoluir com as pessoas do seu ciclo de relacionamento. E mais do que isso, elas também perdem de aprender e se desenvolver com você. Às vezes você pensa assim, quem sou eu para ensinar fulano? Quem sou eu para falar com fulano? Porque você se vê numa posição de que, cara, eu não tô tão distante dele. E às vezes você se cala. E às vezes é aqueles 30 segundos
que você poderia falar e que você poderia mudar, que você poderia fazer diferença na vida daquela pessoa. E isso tem muita congruência com o nosso, acho que um dos primeiros episódios, se não o primeiro episódio do Café com Joia, que eu falo que todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algo para agregar. Então não é mais só sobre ver a autoridade da pessoa, se ela tá lá em cima, se ela tá muito distante de mim, mas é entender que todo mundo é autoridade em alguma coisa. É mudar a forma como você enxerga as pessoas. É mudar a forma como você enxerga o mundo. E mais do que isso, você principalmente entender a responsabilidade que é quando você tem autoridade. Você, papai e mamãe, você é autoridade para os seus filhos. Então significa que tudo que você fala passa com uma barreira um pouco mais livre do que uma pessoa que não é autoridade para os seus filhos. Até as autoridades que você coloca dentro da vida dos seus filhos, professores, avós, as pessoas que você transfere autoridade e poder, são pessoas que vão ter muito mais acessibilidade ao cérebro do teu filho, a formação de crenças, a formação de identidade. Então, você tem noção que tudo que você fala é autoridade para o seu filho, até ele começar, depois dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, ter o próprio senso de mundo. Só que até lá você está há 8 anos falando e mostrando e explicando trocentas coisas e formando a cabecinha da criança. E é exatamente por essa razão que quando a gente é adulto, tudo que a gente faz é ficar revisitando a nossa infância. Por que tudo nossos traumas da vida adulta a gente revisita a infância? Porque papai e mamãe é autoridade, passa com uma barreira destemida dentro da nossa cabeça e coloca tudo o que quiser dentro da nossa cabeça. A gente absorve tudo, porque são as nossas maiores autoridades. Tudo que a gente espera dos nossos pais é amor e segurança. Então, de certa forma, a gente busca neles amor e segurança. Qualquer coisa que eles falem, a gente tá assim, ó. Depois, quando você já começa a ter um pouco mais de sensibilidade, a sua própria identidade, quem sou eu, o que eu gosto, muitas coisas já estão enraizadas dentro da sua cabeça. Então, a outra pergunta e o outro questionamento que eu te faço é o que você vem falando pro teu filho? O quanto você vem incentivando sobre a capacidade dele, o quanto ele é capaz, o quanto de crença sua que você coloca nele, um monte de trauma que é seu que você coloca no seu filho. Ou você está fazendo isso através das mídias sociais, às vezes você também é uma pessoa influente. E você começa a espalhar medo, ansiedade, sabe? Você é uma pessoa que fica espalhando, demonstrando uma forma de ser que não agrega nada na vida das pessoas, pelo contrário, só coloca as pessoas para baixo, incentivando fofoca, coisa mesquinha. Tudo isso gera autoridade. Você pode utilizar isso tanto para o bem quanto para o mal. Você pode ajudar para transformar a negatividade em positividade ou você pode ser mais um incentivador da polaridade negativa. A pergunta é, qual lado você tá? E a segunda pergunta é, quem são as pessoas que estão ao seu redor que podem ser autoridade e ajudar o que você já tem de polaridade negativa dentro da sua cabeça a transformá-la como positiva? Quem são as pessoas comuns do seu dia a dia que você vai acessar hoje para poder aprender e mudar alguma coisa?